Boa noite, senhores. Hoje nós vamos conversar em Processo Civil 4. Nós vamos entrar meio que numa reta final desse nosso curso, que é conversar sobre a parte final, meio que procedimental, da medida cautelar em tutela de urgência requerida em caráter antecedente, que nós já estávamos conversando na aula passada, que foi o assunto da nossa aula passada, e matar a tutela de evidência, que é exatamente o contraponto do periculo in mora, né? Vamos fechar agora a parte cautelar, já demos a parte antecipatória toda de tutela de urgência e logo em seguida nós falaremos de tutela de evidência e as suas, digamos assim, contradições sistêmicas dentro do Código de Processo Civil. Na aula passada nós estávamos conversando exatamente sobre a tutela cautelar e eu me lembro que eu cheguei a expor para vocês a minha perplexidade em relação a um duplo contraditório que existe na tutela cautelar, né? Então nós conversamos sobre os defeitos anteriormente, né? Nós conversamos sobre os defeitos conceituais da tutela antecipatória em caráter antecedente, né? E nós vimos que aquilo ali era um botão ao redor do qual foi feito um terno, que a coisa, essa inversão acaba, digamos assim, descontextualizando aquela... A gente fica sem saber o que aquilo está fazendo, porque aquilo ali não bate muito com o sistema, a gente inverte e ensina a exceção e não a regra, e acaba tendo uma série de dificuldades conceituais para poder uniformizar aquela exceção, como se regra fosse dentro de um sistema que preconiza a prevalência da regra sobre a exceção, entendeu? E o que salva? O tal do podemos, né? Do pode, né? Não é nem o poder, podemos é um partido político, né? O fato de você poder optar por outro procedimento, que é o da incidentalidade, quer dizer, pleitear aquilo que a gente aprende desde 2002, que é pleitear as tutelas de forma incidental ao processo. Então esse é o que a gente conversou há mais tempo. Quando a gente começou a dar a tutela cautelar, a gente esbarrou, entendeu? Em outros problemas, né? Aqui o problema é mais procedimental, não é tão conceitual processual e mais procedimental. E o que a gente viu de problemas na tutela cautelar? Nós vimos o problema, o contraponto entre o artigo 306, o réu será citado para, no prazo de 5 dias, contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir, quer dizer, há um direito a uma prova dentro de um procedimento de tutela provisória, quer dizer, há um contraditório em algo que tem que ser muito rápido, muito ágil, né? E mostrei para vocês o parágrafo 3º do artigo 308, que diz o seguinte: apresentado o pedido principal, quer dizer, estão lá na frente, quando dentro daquele prazo que o juiz dá, você adita a tua petição inicial da tutela provisória e transforma dentro do mesmo eixo cognitivo aquela tutela provisória numa ação que a gente vai chamar, uma linguagem antiga, mas dita principal, quer dizer, agora nós teremos propriamente dita a cognição rumo a uma sentença de mérito, né? Então o que acontece? O réu será intimado para quê? Após a audiência de conciliação, contestar. Mas espera aí, ele já contestou, entendeu? Então eu me lembro que eu terminei a aula passada explicando para vocês, havia um certo sentido lógico em você ter duas contestações, uma no processo cautelar, outra no processo principal. Por quê? Porque você tinha enormes dificuldades de coletar provas, de fazer uma pesquisa jurisprudencial, uma pesquisa jurídica alentada no momento que você estava com urgência. Então, as petições iniciais das cautelares eram arremedos, né? Eram situações que você tinha que improvisar, diferir no tempo, porque você estava com uma situação de urgência, né? Era a época da máquina de escrever, era a época das revistas de jurisprudência sem índice, né? Onde você tinha que se virar do jeito que você podia. E aí depois, com calma, você ganhava 30 dias. Aí em 30 dias você, mesmo com a máquina de escrever e com as revistas de jurisprudência sem índice, você conseguia fazer uma petição mais alentada, com todas as provas, com silogismo adequado. Então fazia sentido você ter
dentro desse timing, entendeu? A possibilidade de deferir ou indeferir a tutela com base numa pequena cognição, numa justificação, conforme nós vimos no parágrafo 1º, no parágrafo 1º e 2º do artigo 300, você faz uma justificação, chama de testemunhas, olha, eu não tenho aqui, não consegui ainda as provas documentais que já estão requeridas, mas olha, eu tenho a prova testemunhal, eu tenho o gerente do banco, eu tenho o vizinho, que todos vão poder instruir Vossa Excelência adequadamente. Então você poderia se dar ao luxo de fazer um contraditório, digamos assim, à parte dentro de um processo, numa época que havia um duplo eixo cognitivo. Né? Então até fazia sentido se você tinha duas citações, você tinha duas iniciais, se você tinha duas instruções, você tinha duas sentenças e dois recursos, então era mais ou menos lógico. Agora, passados, entendeu, 50 anos desde o advento daquele código, parando para observar sobre a perspectiva do tempo, não havendo mais o duplo eixo cognitivo, e sim ele sendo um eixo só, não há mais sentido em você colocar duas contestações dentro do mesmo eixo cognitivo. Isso não há muito sentido. É óbvio, Fred, que se eventualmente ele esbarrar nesse vídeo, o Fred vai me criticar. Não, sua anta, Eduardo, eu estou dizendo apenas para o contraditório referente à tutela. Eu sei, Fred, receba meu abraço, mas mesmo assim, na prática, isso não vai acontecer. É mais um caso da lei prevendo uma situação excepcional como se fosse regra, entendeu? Então, é melhor você defere ou indefere, no máximo defere as cautelas e contracautelas do parágrafo 2º do artigo 300, ou então a justificação do unilateral do parágrafo 1º do artigo 300, entendeu? Mas não tem que ter contestação, entendeu? Réplica, tréplica, entendeu? Isso não tem sentido em algo que tem que ser, você tem que viabilizar o mais rápido possível, lembrando que é uma tutela cautelar, nem é uma tutela tão ofensiva assim, é uma indisponibilidade, é uma coisa que você pode resolver com depósito, entendeu? O que você pode fazer uma contracautela de um outro bem, entendeu? Então, o contraditório pode no máximo se restringir à forma de adequação dessa tutela, que não busca inverter tempo processual, ela busca apenas congelar o tempo processual, para que o bem da vida não sofra com o decurso do processo. Depois aí manda ditar e segue o baile. Aí eu não vejo problema em relação a isso. E aí eu pergunto para vocês, sim, mas ou vocês me perguntariam, professor, o que salva esse procedimento duplo aí que atrapalha tanto o processo? É o parágrafo 1º do artigo 38, né? Lembra que o pode salvou lá? Pois é, o pode salva aqui também. O que diz o parágrafo 1º do artigo 308? O pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o pedido de tutela cautelar, entendeu? Na realidade ali não devia ser, não pode, deve, né? Então quer dizer, você vai pedir um pleito cautelar, o pleito cautelar, ao contrário do antecipatório, ele não se estabiliza por si só, claro, porque se ele é apenas acautelatório, ele guarda referibilidade para com o pedido principal. Ora, se o pedido cautelar sempre terá que ter um aditamento, sempre terá que se referir, porque a sentença de mérito que protege, eu me lembro que eu escrevi aqui na semana passada aquela equação do Pontes, né? A antecipatória está dentro da sentença de mérito, a cautelar está fora da sentença de mérito. Então ela precisa ter uma sentença de mérito que dê uma destinação para aquele bem sequestrado, para aquele bem arrestado, para aquele bem indisponível, porque você vai ter uma ação condenatória, você vai ter uma execução, você vai ter uma série de coisas que vão converter aquela indisponibilidade numa penhora, num depósito, entendeu? Num arrolamento para poder pagar uma dívida, pagar um saldo de um sócio e assim por diante. Então, a cautelar não existe assim, você pode fazer só o requerimento cautelar e depois aquele bem fica indisponível pelo resto da existência. Não tem como. Ele tem referibilidade, ele tem um cordão umbilical que o liga ao processo principal, entendeu? Então, esse conceito de estabilidade não se aplica a cautelar. Então, eu pergunto a vocês, por que eu moveria uma cautelar antecedente
entendeu? Se eu terei que mover de qualquer maneira, obrigatoriamente, já que não há estabilização de medida em caso de cautelar, entendeu? Obrigatoriamente eu vou ter que gerar uma ação principal. Então, esse parágrafo primeiro acaba salvando, digamos assim, o procedimento. Por quê? Porque, mais uma vez, o legislador optou por ensinar a exceção e não a regra. Entendeu? Então, esses são, digamos assim, os aspectos fundamentais do procedimento cautelar, porque, volto a dizer, ao contrário da antecipação, ele não se estabiliza. Então, ele sempre redunda numa propositura, num aditamento. Então, já que ele sempre, entendeu? E vocês estão usando uma palavra que deixa vocês muito confortáveis, né? A palavra sempre tranquiliza o aluno, né? Ah, não, puxa, se é sempre, e é realmente sempre. Então vocês vão ter essa facilidade, digamos assim. Então esse é o primeiro aspecto da nossa conversa de hoje, ok? E aí o 309, ele trata exatamente do que acontece, a pena que você paga se você move a cautelar, mas depois não adita. Então é mais um artigo criado por você tentar ensinar a exceção e não a regra, né? O que diz o artigo 309? Cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente se o autor não deduzir o pedido principal. Então ele não vai lá e não adita a petição dele, entendeu? É mais um incômodo para quem resolveu separar coisas que obrigatoriamente nascem já chifopogamente anexadas, né? São siameses, né? Compartilham o mesmo rim, compartilham o mesmo intestino, estão ligados entre si, não são coisas que podem viver separadas, como antecipação de tutela estabilizada, entendeu? Em relação a um pedido de definitividade. Ela já atinge a sua definitividade por si só, porque ela satisfaz. A cautelar, só a cautela não satisfaz. Então ela precisa, e aí, como você está colocando como regra a antecedente, o que acontece? Você tem que ter uma norma que prevê que ela se extingue, senão ela permanece para sempre. Ela se extingue se você não usa o processo principal. Então esse é o ponto, digamos assim, fundamental. O autor não deduzir o pedido principal no prazo legal. 2. Não for efetivada dentro de 3 dias. Efetivada aí é no sentido de cumpri-lo, de você demonstrar interesse de fazer valer. Então você não foi lá, não buscou e aprendeu bem, ou então era um bem imóvel, você não averbou a indisponibilidade no cartório, no registro, não intimou as partes, ou então não intimou os lindeiros, você não tomou as providências administrativas para fazer valer aquilo que você mesmo pediu para o judiciário. Isto é, você demonstrou com a sua inércia que você não tem interesse naquela medida, então ela perde a eficácia dela dessa forma. E aí, por fim, 3. O juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor ou extinguir o processo sem resolução do mérito. Na realidade, a cautelar, isso eu já expliquei com vocês lá na teoria geral, a tutela provisória, ela não se extingue na sentença, ela se extingue no trânsito em julgado. É importante lembrar isso, porque essa já é como uma repetição de uma norma que já vem do Código Buzaide. Pode parecer que o advento da sentença, entendeu, acaba extinguindo. Não, eu já expliquei para vocês, quando nós conversamos sobre teoria geral da tutela provisória, eu já conversei com vocês que a sentença não necessária, a sentença inclusive de improcedência, de total improcedência de procedência do pedido, ela não necessariamente nos leva a uma situação de extinção da própria medida. Você pode tranquilamente julgar improcedente o pedido, mas manter a medida. Entendeu? Manter a medida, seja por decisão explícita, seja na hora de receber o recurso, por exemplo, e não dar o efeito suspensivo ao recurso. Mas tem várias formas de você estabelecer a autonomia.
esse é o nome que eu dei na época, a autonomia do direito material de cautela em relação à lide, que é o direito material acautelado. Então você pode muito bem, mesmo entendendo que você não tem direito material a ser acautelado, como você sabe que vai ter recurso, vai ter apelação, entendeu? E você está decidindo meio que contramajoritariamente, você está colocando uma opinião pessoal sua, entendeu? O que você faz? Não, eu não vou fazer perecer, né, o direito da parte e ela vai sumir com aquele bem. Não, vou manter o bem preso aqui, entendeu? Enquanto a gente discute no tribunal. Uma questão de prudência, uma questão de bom senso, lembrando que isso é mais fácil nas tutelas que não são satisfativas, nas tutelas que são apenas cautelares, entendeu? Então, portanto, você está lidando com indisponibilidades, você está lidando com situações que não são tão agressivas quanto a satisfação do pedido. Então, esse é um aspecto que é muito importante. E, finalmente, também, talvez o dispositivo mais emblemático dessa autonomia, né, mas repisando essa autonomia, o 310, que também repete o 810 lá do Código de Processo Civil do professor Alfredo Buzaide. Está lá escrito: o indeferimento da tutela cautelar não obsta a que a parte formule o pedido principal, nem influi o julgamento deste, salvo se o motivo do indeferimento for o reconhecimento de decadência ou de prescrição. Aqui vale primeiro uma observação. Esse 310, assim como o 810 lá no Código de Processo Civil passado, ele não se aplica apenas ao processo cautelar. É que lá falava-se em cautelar porque todas as tutelas eram cautelares, entendeu? Então, por isso eu coloco assim: o indeferimento da tutela cautelar não obsta que a parte formule o pedido principal, nem influi no julgamento desse, salvo se o motivo do indeferimento for o reconhecimento de decadência ou de prescrição. O que eu estou querendo dizer com isso? É que existe uma autonomia, entendeu? O fato de eu ter indeferido não importa qual seja a tutela, antecipatória ou cautelar. O fato dela ser indeferida, entendeu? Eu costumo brincar com os meus amigos magistrados, né? Vocês indeferem tutela por reflexo, entendeu? Vocês indeferem a tutela, né, porque não teve tempo ainda de abordar. Só se for uma situação assim que teu assessor disser que é muito urgente, aí sim. Se não, posterga-se, analisa-se depois, não vejo agora, vejo depois. Então, todos esses, digamos assim, aspectos, vamos dizer assim, psicológicos, entendeu? Que impedem o juiz de decidir naquele primeiro momento e, portanto, acabam indeferindo. O fato dele indeferir não significa que ele não concorde com você, não significa que ele, entendeu? Significa que naquele momento ele não vê ainda a necessidade, né? Isso pode ser uma coisa que pode ser vista depois e tudo mais, e toda aquela ansiedade das partes acaba meio que entrando num anticlímax. Mas esse é um conceito que tem que ser dado. Não importa qual seja a natureza da tutela, antecipatória ou cautelar, o seu indeferimento não obsta que a parte pleiteie, adite e faça no mesmo eixo cognitivo o seu pleito dito, digamos assim, principal. É importante que vocês tenham isso bem claro. Por quê? Porque são pleitos autônomos. O fato de eu não enxergar uma urgência não significa que você não tenha direito. Eu só não estou enxergando urgência. Não, querido, você tem todo o direito do mundo, eu vejo que você tem, está muito claro, está muito óbvio, mas quero te dizer aqui com toda tranquilidade, independentemente do fato que no final você leva, acho que você não tem motivo para poder pleitear essa urgência toda. Não tem urgência, entendeu? É uma pessoa idônea, o réu é uma pessoa idônea, ele é uma pessoa que se vincula aqui na sociedade, entendeu? Ele tem um nome a zelar, entendeu? Então acho que ele não vai se evadir, não vai dilapidar patrimônio, não vai colocar bens em nome de terceiros, pelo menos eu acho. Portanto, eu acho até que você tem razão, mas nesse momento aqui você não tem urgência. E lembre-se, entendeu? Nas tutelas de urgência, o elemento preponderante não é o fumus boniuris, é o periculo in mora, ok? E não havendo perigo da demora, você não tendo urgência, não é um caso de tutela de urgência. Talvez até seja um caso
E aí agora a gente mixa e entra na tutela de evidência. Talvez até seja um caso de tutela de evidência, entendeu? Seu direito é claro demais, mas você não tem nenhum perigo da demora. E aí a gente entra na tutela de evidência. O que é essa tutela de evidência? Na realidade, uma pequena fofoca processualística. Na realidade, a tutela de evidência é uma concepção até muito interessante, lá do início dos anos 90, ministro Luiz Fux, que capitaneou inclusive esse código novo, escreveu um livro que eu acho muito bom. A partir de um determinado momento ele fica um pouco repetitivo, mas o conceito do livro é muito bom. Por quê? O que acontece? Muitas vezes o juiz posterga, empurra com a barriga, leva quase ao infinito e além um processo. Mas o direito é muito claro. O direito já está estabelecido em alguma forma, digamos assim, vinculante, um desses novos instrumentos de vinculação da jurisprudência e às instâncias inferiores, né? É importante que a gente veja que o IAC, o Incidente de Assunção de Competência, e o IRDR, eles são elementos de pacificação, não dos jurisdicionados, mas eles são elementos de pacificação da própria jurisprudência, dos próprios juízes, entendeu? Olha, não importa o que você pensa, esse caso aqui já foi julgado tantas vezes, entendeu, pelo Tribunal Superior, que agora você vai ter que julgar dessa forma, entendeu? Ressalva teu pensamento, lavra teu protesto, escreve uma carta para o bispo, mas aqui você vai seguir, entendeu, o que o tribunal já te vinculou. Então esse, digamos assim, é o ponto que eu chamo de ponto fundamental da tutela de evidência. Ela se afasta do perigo da demora. O perigo da demora, que era enorme até agora, ele passa a ficar muito pequenininho, nunca zero, mas muito próximo a zero, e o fumus boniuris deixa de ser um fumus boniuris. Ele passa a ultrapassar o fumus boniuris do juízo de certeza, da tutela satisfativa, da tutela antecipatória, ultrapassa esse limiar de antecipação e vira mais do que uma antecipação, vira a consagração da tua tutela. Até aí, tudo bem, essa concepção para mim não tem, digamos assim, o menor problema, entendeu? Acho que, inclusive, esse conceito chegou muito atrasado, entendeu? Durante muitos anos, a gente chegava para o juiz, mas doutor, não tem perigo da demora, não vou lhe dar essa tutela, entendeu? O senhor pode esperar a sentença virá daqui a 3 anos e meio, seja paciente, vai dar tudo certo, entendeu? Então não tem muito sentido, entendeu? Não tinha muito sentido, entendeu? Um sujeito que absolutamente estava coberto de razão, o direito sumulado já, entendeu? E não tinha sentido ele esperar, entendeu? Diante de uma parte contrária que simplesmente resistia ao direito óbvio, né? Então, isso é uma situação que realmente incomodava os operadores do direito. Pois, muito bem. O problema não é a tutela de evidência, que eu volto a dizer, durante muito tempo ela nos fez falta. O problema é que enquanto ela nos fazia falta, mas não era positivada, outros institutos também evoluíram. E o instituto que eu vou chamar a atenção de vocês, né? A tutela de evidência é muito simples, ela está prevista em um artigo só, artigo 311. Mas eu vou pedir para vocês pularem do artigo 311 para o artigo 356 do Código de Processo Civil. O que diz o artigo 356? O juiz decidirá, seção 3, do julgamento antecipado parcial de mérito. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais pedidos formulados ou parcela deles mostrar-se incontroverso. Inciso 1º. 2. Estiver em condições de imediato julgamento nos termos do artigo 355, que é o julgamento antecipado. Ok? A decisão que julgar parcialmente o mérito poderá reconhecer a existência de obrigação líquida ou ilíquida. Então, quer dizer,
dentro daquele conceito que eu ensinei para vocês de capitulação da petição inicial e, consequentemente, capitulação da sentença, você tem ali 2, 3, 4 pedidos capitulados, você entende que 2 estão absolutamente sumulados. Opa, estou me tornando repetitivo, porque eu estou falando de tutela de evidência? Não, eu estou falando de julgamento parcial de mérito. Então, está absolutamente simulado, já está vinculado por um IRDR ou por um IAC, já tem uma prova clara, uma escritura pública, um elemento claro, já houve contraditório sobre essa escritura pública, ninguém impugnou a escritura pública, etc. e tal. Então, o que eu faço? Desses 5 pedidos, 3 eu já posso sentenciar. Então, o que acontece? A tutela de evidência que nos fez falta durante tanto tempo, entendeu? Não foi finalmente positivada, o que seria muito bom, mas outros institutos se levantaram, entendeu? E se desenvolveram, e nasceram, e cresceram, entendeu? E que, com todo respeito, esvaziam, não toda, mas esvazia 95% da tutela de evidência. Talvez por isso ela seja prevista muito rapidamente, muito en passant, nesse artigo 311. Mas eu fiz questão primeiro de explicar esse aspecto histórico, essa localização histórica, aliás, é o que eu sempre faço para vocês, sempre terem um mapa onde se localizar, de maneira que vocês conseguem visualizar que tem um outro instituto, né, que não é o mesmo, evidentemente, ambos os institutos não se confundem, né, você não pode confundir o PE com o SM, no caso aqui é o SM mesmo, né? Então, se você tem sentença de mérito igual provimento efetivo mais acertamento de ação, o PE não se confunde com AA, isso a gente já sabe, que o que dá definitividade é o AA, mas você pode também dar o PE e o AA numa sentença de mérito, entendeu? Então, para que eu vou dar o PE hiper mega satisfativo se eu posso dar direto a sentença de mérito? Porque tem 2 artigos que tratam de institutos diferentes, né? Tutela de evidência de um lado, julgamento parcial de mérito do outro, mas que, evidentemente, este segundo, vamos usar um conceito matemático, contém o primeiro, né? O julgamento parcial de mérito, né, se contém aquele elemento matemático, entendeu? O 90% da tutela de evidência, ou a gente pode inverter, a tutela de evidência está quase que totalmente contida, entendeu? Dentro do julgamento parcial de mérito. Então, guardem pelo menos esses 2 incisos, né? A incontrovérsia ou estiver em condições. O que é estar em condições? A prova e o direito já estão claros o suficiente para você determinar isso. Ótimo, então tá, vamos voltar lá para o artigo 311 do Código de Processo Civil, que é o artigo que regulamenta a tutela de evidência. Está lá escrito: a tutela de evidência será concedida independentemente de demonstração de perigo de dano. Já expliquei, o perigo da demora é um requisito preponderante nas tutelas de urgência. Aqui ele não tem tanta importância, ou de risco de resultado útil do processo, quando 1. Ficar caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte. O que é o abuso de direito de defesa? É você atentar contra uma súmula, é você atentar contra um IRDR, é você atentar, sem se demonstrar o distinguish, claro, né? Então você não demonstra o distinguishing, então você tem aí problemas graves de atentar contra um direito que já está posto, que já está claro, que já está absolutamente ratificado pelos tribunais. Esse é o abuso de direito de defesa. Isso acontece muito com banco, com entidades financeiras que ficam resistindo, né? Seguradora, né? Cujo reflexo é sempre dizer não, e eles ganham muito dinheiro com isso, né? Ganha-se muito dinheiro com isso, e o judiciário facilita muito isso, né? O judiciário perdoa multa diária, o judiciário dá indenizações pequenas, então o sujeito, apesar da lei dizer que eles têm que ter um setor de atendimento direto por telefone, é muito mais fácil você resistir no judiciário do que você implantar um sistema telefônico. Então a lei fica mitigada porque ele sabe que de todas as pessoas que se exasperam
junto a um telefone para uma TV a cabo, para um banco, para uma telefônica de telefonia móvel, né? Ele sabe que dessas pessoas só, sei lá, 3%, tem uma matemática nisso, né? Só 3 ou 4% vão ajuizar ali, e mesmo assim vai ser juizado especial, entendeu? A multa que o juiz arbitrar depois ele mesmo perdoa, todo mundo já sabe disso, a STJ também não ajuda muito, dizendo que ela nunca transita em julgado, então que fica ao arbítrio do juiz. Então o que acontece? O Brasil deve ser o único país do mundo onde o judiciário meio que conspira para que as leis não sejam cumpridas, né, adequadamente ao tempo e modo. Então essa é uma situação que é muito triste, entendeu? Às vezes o abuso do direito de defesa compensa no direito brasileiro. Para não ter que compensar, cria-se então a tutela de evidência, entendeu? Ou o julgamento parcial de mérito. Já vamos ver. 2. As alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Isso aí nada mais é do que um desdobramento do inciso 1º, e ambos são o inciso 2º lá do artigo 356. O processo está pronto, entendeu? A prova documental já está posta, entendeu? E o direito é muito claro e está respaldado, entendeu? E se está respaldado em RDR, a outra parte está abusando do direito de defesa. Então o inciso 1º e inciso 2º poderiam tranquilamente se transformar num inciso só, entendeu? E ambos se coadunam com o inciso 2º lá do artigo 356. 3. Se tratar de pedido rei persecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob cominação de multa. Aqui vale uma observação, né? Rei persecutório, contrato de depósito, são coisas que vocês talvez não estejam familiarizados. O contrato de depósito, na realidade, ele está lá no direito civil, mas ele é aquela típica situação em que o legislador não foi feliz ao dar o nome. O contrato de depósito é um contrato onde você deposita um bem, um cofre, por exemplo, num banco para guardar as suas joias, guardar dólares, euros, guardar testamento, guardar documentos que sejam muito importantes. Você então faz um contrato de depósito. Okay? Ou então você deposita algo junto a alguém, então ele é um depositário, um fiel depositário, ok? E eventual recusa do banco ou desse fiel depositário em não cumprir o contrato e devolver a você quando você assim o solicitar, conforme prevê o contrato de depósito, você tem uma ação rei persecutória, isto é, você tem como demandar isso dele, eventualmente através de uma busca e apreensão, se o contrato assim o prevê, ou então numa ação que se chama corretamente, não de ação de depósito, como se chamava antigamente, mas agora sim, consertaram ela. Hernani Fidelis dos Santos pedia sempre que se consertasse, antes era ação de depósito. Não, ação de depósito não é para depositar nada, é ação para reaver a coisa depositada. Então você tem, são típicas ações rei persecutórias, né? A busca e apreensão e a ação para reaver a coisa depositada. Então, se você tem os documentos certos, se você tem tudo definido direitinho, olha, está aqui o contrato, está aqui o vencimento, está aqui a constituição em mora da parte e tudo mais, você tem como conseguir, digamos assim, uma tutela de evidência, tá? Mas volto a te dizer, nesse caso aqui, por isso que eu falo que é 95%, esse caso aqui é um caso típico de tutela, mas também não seria complicado dar já uma sentença. Mas, como eu falei para vocês, o artigo 356, ele contém 95% do 311, né? Mas tudo bem, segue adiante. E o inciso 4 e o último, a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. Isto é, você tem uma escritura pública, você tem... E o réu diz, sei lá, que são essas vozes, ou então que ele recebeu uma orientação divina, sei lá, ele faz uma contestação, um
direito de defesa, onde ele não atenta contra uma IRDR, não atenta contra uma súmula vinculante, mas ele atenta contra o bom senso, né? E atenta contra a própria lei e tudo mais, e aí está tentando apenas ganhar tempo, né? Isso acontece muito em despejo e todas essas circunstâncias que podem tranquilamente gerar uma tutela de evidência. Então, mas volto a dizer, aqui a gente volta a tratar de quê? Nós voltamos a tratar de julgamento, da possibilidade de um julgamento parcial de mérito de acordo com o estado do processo. Parágrafo único e último. Nas hipóteses dos incisos 2 e 3, o juiz poderá decidir liminarmente. O que é os 2 e 3? São aquelas duas hipóteses que eu analisei para vocês, em que são aqueles 5% que não são abrangidos pelo julgamento parcial de mérito. Isto é, as alegações de fato poderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em RDR ou em súmula vinculante, ou então em se tratando daquele pedido repersecutório que eu descrevi para vocês com base em contrato de depósito. Você tem toda a amplitude da prova ao teu direito ao bem determinado. Então, o 2 e 3 admitem liminar, e aí vocês vão me perguntar, mas espera aí, Eduardo, então esse parágrafo único, ele ao invés de separar a tutela de evidência do julgamento parcial de mérito, ele aproxima. Sim, exatamente, ele aproxima. Porque quando ele diz que tem que ter contraditório, entendeu? Antes de você deferir, nas situações em que você tem que ter contraditório, quando você finalmente for deferir, é muito mais fácil você fazer o quê? O julgamento parcial de mérito. Entendeu? Então, esse, digamos assim, é um conceito que eu reputo fundamental dentro desse artigo 311, que o aproxima, né, numa tentativa de distanciar, acaba, como ele só aborda 2 e são 4 incisos, entendeu? Nos demais, e eventualmente até num desses, havendo contraditório, entendeu? Então, você só pode definir como tutela provisória, entendeu? Só 2 das 4 possibilidades. Então, mais uma vez, é um tratamento legislativo que se faz onde você preconiza a exceção e não a regra, né? E aí a gente fica se perguntando, tudo bem, Eduardo, você explicou a teoria geral, você explicou a tutela de urgência, você explicou que a tutela de urgência, que pode ser requerida em caráter antecedente, caráter satisfativo, que é a antecipação de tutela ou a tutela cautelar, fez uma crítica legislativa, legal, entendi, e trouxe agora a tutela de evidência e também fez uma crítica legislativa, aproximando ela ao 356. Mas qual é a regra? Você me disse que a regra não é ela ser pedida em caráter antecedente, né? E mais do que isso, a tutela de evidência nem permite o caráter antecedente, ela só permite o caráter incidental. Então, já que você vai ter o que só aproxima do julgamento parcial de mérito. Mas qual é a regra, principalmente no caso das tutelas de urgência? Aquele pode lá do artigo 303 e aquele duplo contraditório. Como é que eu escapo disso, já que essas são situações excepcionais e nós vamos falar de regra? Na realidade é a incidentalidade, isto é, você pedi-las incidentalmente. Mas cadê as ações? Isso é muito simples, você passa de capítulo, vai para o processo de conhecimento e dá uma passadinha ali nos artigos 490. 485, 489, elementos fundamentais, 496, 497, está aqui. Onde é que você insere essas tutelas provisórias? Está aqui, ó. O julgamento, seção 4, artigo 497, do julgamento das ações relativas às prestações de fazer e não fazer e entregar coisas, onde você tem mandamentalidade. Então tá lá, tanto o artigo 497, quanto 498, quanto 499, entendeu? Você vai ter 3 tipos de ações, né? 497 e 498, desculpa. Né? O 499 é a conversão dessas obrigações. Mas quando você tiver uma ação executiva ou uma ação mandamental, você tem situações
de incidentalidade. A lide já está posta, entendeu? A estabilização da medida é muito remota e você faz a incidentalidade. O que diz o artigo 497? Né? Ele repete o artigo 461. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou não fazer, o juiz, se procedente o pedido, condenará a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente. Então, o que ele está dizendo aqui? Se procedente o pedido, concederá a tutela específica. Mas e se eu tiver perigo in mora? Então, esse concederá a tutela de procedente o pedido, na realidade, você pode antecipá-lo. Entendeu? Então, você tem que entender o código organicamente. Porque se você lê esse artigo 497 dissociado do conceito de tutela provisória, o que você acha? Não, eu só posso conceder uma tutela de obrigação de fazer ou fazer se eu julgar procedente o pedido. Julgar procedente o pedido só é possível se eu tiver uma sentença. E como tutela provisória é só decisão interlocutória, eu não posso fazer isso. Claro que pode, entendeu? Esse é o conceito. Essa é a relação, essa é a interpretação orgânica. Então você vai mover uma ação de obrigação de fazer, só que você tem perigo da demora. Ora, se você tem perigo da demora, então você insira um capítulo na sua petição inicial falando do perigo da demora e pleiteie a antecipação de tutela através da astrente, através da multa diária e tudo mais, para vocês poderem já executar antecipadamente aquilo que pode lhes resultar num risco de dano, ok? Esse é o primeiro conceito. No 498 está lá, na ação que tenha por objeto não mais a obrigação de fazer e não fazer, mas sim a entrega de coisa, o juiz, ao conceder a tutela específica, fixará o prazo para cumprimento da obrigação, ok? E não cumprido, né? Você pede o quê? Pede a tutela para ir lá e buscar e apreender a coisa, entendeu? Ou estabelecer uma multa, né? Porque afinal de contas hoje existe uma tentativa de se unificar os meios executivos, né? Então, se houver capacidade financeira, uma multa também pode ser imposta. Esse prazo aí, ele tem uma natureza muito mais material do que processual. É um prazo de graça, porque provavelmente se você ajuizou a ação, é porque todos os prazos já se esgotaram, entendeu? Aí o juiz vai lá e faz esse conceito, se vocês quiserem, procurem aí na jurisprudência, chamado prazo de graça, isto é, ele ganha é mais uma vez o judiciário conspirando contra si mesmo, né, a favor dos devedores, de maneira que o advogado vai dizer assim, não se preocupe que se ele ajuizar a ação, você ganha aí mais uns 30, 40 dias para cumprir, ou para tudo que eu precisava. E aí o juiz acaba extinguindo o processo, porque olha lá, ele foi lá, ele cumpriu, sim, o senhor deu prazo para ele, pois é, esse é o aspecto, digamos assim, fundamental. Então eu estou citando aqui, claro que há a possibilidade também, o artigo 500, para ações de natureza condenatória. A indenização por perdas e danos dá-se-á sem prejuízo da multa fixada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação. É aquela unificação de meios executivos que eu expliquei para vocês. Antigamente, a astrente, a multa diária, valia para obrigações de fazer, porque o fazer, especialmente o fazer infungível, isto é, aquela obrigação que só poderia ser feita por mim. Então, essa situação, entendeu? Você ia direto na parte mais sensível do corpo humano e estabelecia uma multa diária. Qual é a parte mais sensível do corpo humano? O bolso. Então, diante dessa circunstância, você tem uma situação muito clara de atuação psíquica, digamos assim, né, na vontade da pessoa, porque você está lidando na parte mais sensível dela. Mas não sei se vocês perceberam, a ação de dar coisa certa, entendeu? Antes era busca e apreensão, o juiz ordenaria, dava o prazo de graça, depois ordenava busca e apreensão. Agora não, também pode ser por multa e também agora, o artigo 500, o pagamento, a ação condenatória. Então vejam bem, as três ações que implicam em atuação executiva, porque declaratória e constitutiva não tem essa atuação, pelo menos não no primeiro momento. Então, as ações que implicam em execução, elas me trazem essa uniformidade, entendeu? E é no corpo delas que a gente perde as tutelas, se a gente tiver perigo da demora.
ok? Então não se preocupem tanto com a exceção que está expressa, mas com a regra que está implícita. E onde que eu aplico a regra que está implícita? A incidentalidade nesses artigos que eu citei agora, o 497, o 498 e o 500 do Código de Processo Civil, ok? Então essa era a nossa conversa de hoje. A aula que vem eu vou dar agora tutelas diferenciadas que existem espalhadas pelo código, mas sim, cientes vocês de que são todas variações em cima desses temas que nós temos tratados aqui. Então a reintegração de posse, né, dentro de uma ação possessória é uma medida de natureza antecipatória, dada dentro de uma obrigação de fazer, dentro daquela unificação, mandamentalidade e tudo aquilo. Ah, mas poder levantar um valor depositado, sim, valor depositado também tem caráter antecipatório e assim por diante. Ah, mas a reserva de quinhão e inventário do filho que está pleiteando, essa é uma medida cautelar. Então a gente vai aos poucos vendo que não há mistérios dentro do código. Se você tem bem clara a teoria, você consegue enxergá-la, digamos assim, em todos os outros conceitos práticos, ok? Essa é a melhor forma de se aplicar teoria à prática. Então fica aqui o meu melhor abraço. Nas duas aulas que vêm eu vou justamente dar uma teoriazinha geral para vocês terem um mapa e depois aplicar em estudos de caso ou casos concretos que a gente possa fazer. Então, segunda e terça a gente mata essa perna final do nosso semestre. Recebam o meu melhor abraço. Até a próxima. Um abraço.